Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade dos terceiros penitentes da Ordem de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, você encontra vídeos, histórias de santos, biografias, curiosidades e muito mais. Aproveitando, faço um convite para você conhecer nossas fraternidades espalhadas por mundo afora, há mais de 800 anos, levando Cristo na maneira de nosso Pai seráfico São Francisco de Assis, na simplicidade, mas com bastante alegria. Hoje vamos dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular, mais precisamente os séculos 14 e 15. A nossa fonte, novamente estou falando, é esse livro, Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e a Juventude Franciscana, elaborada pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Vamos lá? No início do século XIV, nos momentos de tensão entre a Ordem Primeira e os fraticelli, os penitentes eram considerados para alguns bispos como os beguinos ou beguardo, ou fraticeles, ou até hereges. Clemente IV investigará e comprovará a ortodoxia e confirmará a regra de Nicolau IV em 1318. Também João XXII tomara a defesa dos penitentes contra vários bispos da França entre 1318 e 1321. Realmente, naquela época, existia um problema sério de heresias, surgindo grupos que estavam fugindo das diretrizes do magistério e da doutrina católica, apostólica romana. Então, esses grupos eram considerados hereges, porque ia contra a hierarquia e contra a própria doutrina e o magistério. E isso surgiu até dentro da própria Ordem Primeira, algumas comunidades. Existe alguns vídeos que eu fiz sobre o primeiro século do franciscanismo, mais primeiramente da Primeira Ordem, que falam que surgiram duas facções dentro da própria ordem, que existiam as comunidades e os espirituais. As comunidades, aqueles que trabalhavam o progresso dentro da própria ordem, se adaptando aos contextos atuais daquele período, mais aberto a mudanças. Enquanto os outros espirituais viviam a regra primitiva de São Francisco, tal qual como na época de São Francisco de Assis. Então, infelizmente, esses grupos se fragmentou e alguns deturparam a própria doutrina como a regra, viviam na verdadeira heresia, mais precisamente os fraticeles, que ia contra a hierarquia até de forma violenta. Então, alguns grupos de penitentes foram confundidos por alguns bispos de algumas cidades como esses grupos heréticos, alguns grupos de penitentes. Então a igreja foi em defesa de muitos desses grupos que foram caíram numa situação de dúvida ou até de má interpretação. Agora voltando ao texto. Durante a peste negra, diminuiu o número de penitentes, mas em 1385 podiam ser contados 240 fraternidades assistidas pelos frades menores. A peste negra foi uma doença muito séria que matou muita gente. Dizem até que foi 1/3 de toda a Europa. Muita gente faleceu naquela época. Depois da suspeita de heresia e da decadência espiritual, consequência do cisma do Ocidente, a Ordem Terceira conheceu um tempo de retomadas. Foi um século muito complicado, o século XIV. Já no século XV, os grandes pregadores da época, entre os quais São Bernardino de Sena, São João de Capistrano e Frei Bernardino de Busto, com sua pregação divulgaram a Ordem Terceira. São João de Capistrano escreveu um livro intitulado Defensorium Tertii Ordinis, em 1440,
com o apoio do Papa Eugênio IV, procurou encorajar os franciscanos seculares da Itália, dirigindo-lhe uma carta que começa com estas palavras: de tome latim, noveritis qualite. O próprio Eugênio IV demonstrava estima e confiava na OFS como instrumento na reforma da Igreja. Bernardino de Bosco, que escreveu o tratado Imitação de Cristo na Ordem Terceira, assim se refere aos penitentes e fala o seguinte: esta ordem já é grande pelo número de seus membros. De fato, a cristandade toda está repleta de homens e mulheres que observam sinceramente a sua regra. Santo Antônio de Florença, perspicaz cronista de seu tempo, reconhece esta realidade e afirma: os doutores não tratam da ordem terceira de São Domingo como daquela de São Francisco, porque os terceiros dominicanos são poucos numerosos nesta região e quase nenhum dos sexo masculino. A ordem terceira de São Francisco, por outro lado, conta com muitos membros de ambos sexos, alguns também vivendo em eremitérios, em hospitais e em congregações. Por serem muitos, não gozam de isenções concedidas à ordem terceira dominicana. Olha aí, a questão das concessões, dos privilégios, já estão começando, ou pelo menos nesse período, já estão começando a não se manifestar tanto, né? E aqui uma coisa interessante que eu vi falando é que você encontra penitente entre os eremitérios, hospitais e congregações. A gente vê realidades de terceiros penitentes, né? Que depois surgiu outras ramificações, porque existiam de pais de famílias, né? Penitentes, como alguns reclusos, como algumas virgens também que viviam reclusos, homens e mulheres reclusos, vivendo num verdadeiro eremitério ou em casa em algumas localidades isoladas, e outros que viviam em congregações. Então a gente vê aí ramificações que futuramente, ou nessa época já surgiram, que seria o Astol, né, que é a terceira ordem regular, que também vivia a regra terceira dos penitentes. Vamos lá. Através das crônicas da ordem franciscana, fica-se sabendo que os visitadores eram nomeados sempre pelos frades menores em conformidade com a regra de Nicolau IV, sinal evidente da atividade e do florescimento dos franciscanos seculares, suas obras sociais e caritativas durante este período, como também no procedente. Os membros e as fraternidades da UFS praticam todas as obras de misericórdia, assistência aos doentes e atingidos por qualquer doença, mesmo as mais repugnantes, como lepra, a peste e o tifo. Assistência aos pobres, fundando escolas para eles em toda a Europa. Frequentemente se encontra junto à sede da fraternidade um hospital, uma obra pia, sustentada com as ofertas dos franciscanos seculares e com a administração de bens que muitos cidadãos deixavam como herança, né? A gente vê um trabalho forte de assistência social dos irmãos terceiros penitentes. A gente sabe que existiam inúmeras realidades dentro da ordem, como também existiam contextos sociais, dos mais simples, pobres, como também ricos e nobres. Então muitos deles juntavam dinheiro, davam heranças para estruturar todo esse serviço caritativo, como hospitais, escolas e por aí vai. O trabalho de assistência social na Europa foi muito importante, assistida pela igreja, e entre os que assistiam eram os franciscanos penitentes terceiros, né? Que davam suporte e um patrocínio, principalmente os mais nobres, né, e da alta burguesia. Com a bula do Sisto IV, Romani Pontifex Providentia, se fecha uma época toda particular para a ordem franciscana secular. Aquela da operosa autonomia da ordem da penitência
e se abre uma na qual um novo nome da ordem terceira assume seu pleno significativo de acessório de dependência da ordem primeira. Então aqui já dá os primeiros passos do iniciar da independência dos terceiros da ordem primeira. Que isso vai se desenrolar durante algum tempo ainda. Aqui é o século XV, finalizando o século XV. Vamos para o século XVI. A ordem terceira está dando seus primeiros passos de independência para ter sua própria administração, sua própria hierarquia, mas sempre unido à grande família franciscana no progresso, no desenrolar da história da ordem terceira, né? Então, por esse capítulo, a gente concluiu o século XIV e XV de forma resumida e vamos dar oportunidades, novos conhecimentos dos próximos séculos da história da ordem terceira. Amém? Paz e bem.